Olá pessoal, meu nome é Marina, eu tenho 29 anos, sou atleta de CrossFit há 5 anos. Também estou ali com um pezinho sempre na área do esporte, porque a minha profissão também é atuar como educadora física. Então eu basicamente respiro CrossFit, vivo CrossFit, trabalho com CrossFit, sou casada com um crossfiteiro também, que é o Matheus, meu esposo. Então eu respiro isso 24 horas. É estranho falar olhando pra ti, ó, sabendo que as câmeras estão aqui. Eu conheci o CrossFit, eu estava na faculdade de Educação Física e a minha coordenadora de curso, ela praticava CrossFit e eu achava o máximo e eu sempre quis treinar. E aí eu sempre dei um jeitinho de fazer com que os meus estágios da faculdade eu conseguisse ir para o CrossFit. Aí às vezes era estágio de marketing, aí o marketing do CrossFit. Estágio de esporte alto rendimento, eu atleta de CrossFit. Então eu conheci o CrossFit meio que de longe e fui tentando mexer os pauzinhos na época da faculdade para conseguir chegar até um boxe e conseguir treinar. Não foi fácil, né? Porque o CrossFit é uma modalidade cara, na época eu era estudante, não tinha como pagar, mas consegui a oportunidade para treinar no boxe e foi assim que eu conheci. Você já treinava alguma coisa? Aí eu sempre treinei, né? Eu tive um histórico de esporte, assim, bem enraizado na minha vida. Eu sou filha de bailarina clássica. O meu pai estudou educação física durante um tempo, mas acabou não se formando. Então, meus pais sempre incentivaram muito a questão do esporte. Então, eu tive ali 5 anos de ginástica rítmica, depois mais 4 anos de nado sincronizado. E aí, eu sempre gostei muito de musculação. E o que transitou da musculação para o CrossFit, eu tive também um tempo que eu trabalhei bastante condicionamento com lutas. Também treinei Muay Thai, ali por uns 3 anos. Então, antes do CrossFit, eu já tinha esse background de ginástica, de água, bastante alongamento, flexibilidade, e também treinei musculação durante um tempo, que foi o que me deu essa basezinha também de força, de agachar, essas coisas. E como foi o começo do trabalho do CrossFit? Começou a treinar primeiro, começou a trabalhar depois, começou a trabalhar primeiro e treinar depois? As coisas elas foram acontecendo quase que simultâneas, mas na verdade eu comecei a treinar primeiro. Comecei primeiro a treinar, eu recebi uma oportunidade de uma bolsa para treinar no boxe, aí eu fiquei durante um tempo, depois acabei trocando de boxe, mas primeiro para treinar. E aí meio que foi surgindo, de fato eu nem queria trabalhar com CrossFit, eu tinha decidido que eu queria trabalhar com outras coisas, mas queria treinar CrossFit, mas foi inevitável. Depois que eu comecei a treinar, o próprio boxe surgiu oportunidade, chamou para começar a dar aula, e aí aos pouquinhos eu fui também entrando nessa questão de coach de CrossFit. No meu primeiro campeonato, eu ainda não treinava CrossFit. Como eu falei, eu estudava na FANO, minha coordenadora ela era praticante de CrossFit, ela gostava muito. E aí a FANO foi sediar um evento de CrossFit, que era um campeonato de quarteto. E aí ela falou assim, olha, eu queria, a gente vai sediar aqui esse evento, eu queria colocar um time da FANO, que não fosse representando nenhum boxe. Aí tinha um professor de engenharia que fazia CrossFit, aí juntou esse professor, o Carlinhos, que é um colega meu que estudava comigo, que também não treinava CrossFit, mas que também sempre foi atleta e tudo, a gente chamou ele, e uma outra colega minha também que não treinava CrossFit, então ninguém treinava CrossFit, a gente se inscreveu, o único que treinava era o professor de engenharia, aí a gente se inscreveu e participou. Aí assim, foi uma piada, né, porque eu não sabia fazer os movimentos, tem até umas fotos super engraçadas que eu tava relembrando um dia desses com meus colegas, que era eu com tênis de corrida e uma atadura enrolada nos meus punhos, porque eu queria parecer com a galera, né, eu queria ter a minha munhequeira ali improvisada, e aí eu competi CrossFit sem antes nem treinar CrossFit. Foi assim que eu comecei a competir CrossFit. Eu acho que querer ser atleta é algo que sempre está dentro de mim, desde que isso foi construído comigo. Então eu às vezes nem percebo que eu tenho digamos assim, essa essência mesmo, já está comigo. Então eu, sei lá, vamos aprender a jogar bila, quero ser atleta de bila. Eu sou assim, de repente já quero competir aquilo. Mas, de fato, você falou uma coisa que realmente é muito interessante, que o Matheus, ele, desde o início até hoje, ele é sempre quem me motiva e me mantém, porque ele é muito focado no que ele quer. Eu já não sou tão focada no que eu quero, eu sei o que eu gosto de treinar, eu amo treinar, isso me faz bem. E aí é meio que inevitável que, a partir do momento que você tem uma rotina de treino diário, você vai evoluir, não tem como. Você fazendo isso todos os dias por um período de, sei lá, um ano e meio, você começa a ver evolução. E aí, por que não competir, já que estamos aqui
todos os dias. Acho que uma coisa vai meio que puxando a outra, mas de fato é bem importante pontuar isso mesmo, que o Matheus, ele que talvez tenha puxado esse gatilho inicial de começar a fazer a planilha contigo. Eu acho que ele começou a treinar a Dark Horse antes de mim. E aí eu fui acompanhando, né? Porque era um sonho que a gente tinha no iniciozinho mesmo do CrossFit, que eu até comentei que eu tive essa oportunidade de ganhar uma bolsa para treinar, eram em boxes diferentes. Ele treinava num lugar e eu em outro. Ele até pagava para treinar e eu tinha essa bolsa. Então a gente queria treinar junto, era início de relacionamento também, início de CrossFit também, era tudo começando meio que junto. A gente queria muito poder treinar junto. E aí logo a gente conseguiu fazer a Dark e aí estamos juntos até hoje na Dark. Essa pergunta é muito difícil. Porque às vezes a minha ficha ela demora a cair, aí ela cai, depois ela descai de novo. Vixe, eu passei mesmo, tem hora que nem eu acredito, entendeu? Então, assim, difícil de responder essa pergunta. A primeira vez que eu classifiquei, eu nem sei como foi. Sem dizer, Não, teve um online, não foi? Que teve o For All, a gente conseguiu de time. Ali já foi algo que a gente não esperava e conseguiu. Aí no ano seguinte, que foi o ano passado, eu não esperava conseguir a classificação e consegui na última vaga. E por incrível que pareça, esse ano eu também fui na incerteza, porque eu sei que o esporte é muito mutável, que sempre tem meninas novas surgindo, que o estilo de prova varia de ano para ano e eu não sabia se ia dar certo ou não ia. E por incrível que pareça, mais um ano eu consegui classificar na última vaga novamente. Então assim, é como se fosse o universo falando assim para mim: Marina, boa, você é capaz, mas valoriza, gratidão, entendeu? Porque mais uma vez foi quase que não foi, mas foi. Então assim, eu sempre lido com essa classificação tanto no ano passado como nesse ano dessa forma. Caramba, mais uma chance. Que bom que eu consegui, mas eu tenho que valorizar isso aqui porque é muito difícil e quase que não foi. Não, aí é loucura. Tem um intervalo. Maria, tem que mostrar a vida como ela é, o teu dia a dia. Olha lá. Abriu. Eu achei que errou. Assim, eu acho que hoje as minhas principais limitações, elas são assim específicas. Tem dois ginásticos mais complexos que eu ainda preciso evoluir, né? Que é o legless, a subida de corda só com as mãos, que tem muito a ver com peso corporal e força específica de puxada. O Ring Muscle Up também é um movimento que eu já venho evoluindo e melhorei muito, mas que eu sei que ainda tem um caminho longo pela frente, e pelo que eu observo assim pela trajetória de atletas que eu acompanho, é uma coisa que demora mesmo. Então assim, a gente vem trabalhando, mas que ainda vai precisar ganhar muito volume, né, digamos assim. E também eu diria que, tipo assim, se eu fosse perguntar pra você, você ia dizer que o meu cardio tem que melhorar, tanto é que a gente meio que já tem essas estratégias dentro da nossa planilha, mas eu acho que a força ainda me limita também. E, na verdade, eu acho que além da capacidade de expressar a força em si, tem um lance psicológico pro levantamento de peso. Eu já tive uma lesão há anos atrás, com levantamento de peso, que gerou muitos traumas, que demorou muito tempo para curar as cicatrizes, não as cicatrizes físicas, mas as cicatrizes mentais, e que isso meio que construiu meu perfil de atleta. Eu acabei me tornando uma atleta muito conservadora com relação à carga, sempre tendo, poxa, será que hoje eu estou num dia bom para levantar realmente esse peso? Porque se eu errar essa carga ou esse exercício, isso pode gerar talvez mais um prejuízo de... Eu passei 45 dias de gesso, então assim, eu tenho esse trauma, mas hoje em dia eu consigo já deixar isso para trás e saber que isso já passou e tentar lidar mais com a minha mente. Então assim, além das questões das deficiências de ginásticas específicas, o cardio, que é a base do nosso esporte, sempre vai precisar melhorar um pouco mais, e ainda tem essa questão da força que vem acompanhada com essa questão psicológica da força.
Muitas vezes eu vejo que tem exercícios que eu talvez teria mais força para mensurar ali, mas que talvez por um pouquinho mais de cautela eu acabo... Não, pera ainda. Onde foi essa lesão que foi culpada? Essa lesão foi uma lesão no punho. Eu quebrei o rádio. Esse ossinho aqui, ele acabou quebrando em 4 pedaços. Ele dividiu e ainda gerou 2 fragmentos. Então foram 4 pedaços de osso que ficaram soltos. Foi uma fratura, não foi exposta, mas foi uma fratura que, tipo assim, visualmente ela ficou clara que era uma fratura, uma lesão grave, porque esse lado do meu braço, ele meio que desencontrou, ficou assim, a minha mão ficou para um lado, foi uma coisa horrorosa. E graças a Deus eu não precisei fazer cirurgia para poder recuperar, foi uma recuperação conservadora, só com gesso, e que hoje não me trouxe nenhum tipo de sequela. Tem coisas que eu faço até melhor com esse braço do que com esse. Então, assim, a recuperação foi 100%. Mas foi uma lesão que demorou muito tempo para poder recuperar o psicológico, né? O medo, porque foi no squat clean. Então, era um dia de levantamento de peso para achar a carga máxima do dia, e eu tava batendo meu PR, aí eu acho que meu PR era 65 e eu consegui fazer um squat clean com 70. Aí, caramba, bati PR. Aí, aquela coisa, tinha outras pessoas treinando, tinha uma menina que também pegava bastante peso, ela tava aumentando a carga, eu falei, cara, eu vou aumentar também. Só que eu não tinha uma técnica tão refinada, eu tinha um erro que era característico meu, que meu cotovelo não subia tanto, ele meio que ficava mais baixo. Tanto é que me corrigiram, Mariana, levanta um pouco mais o cotovelo. Aí eu fui me aventurar, coloquei mais meio quilo de cada lado, ou seja, eu fui para 71 quilos, ou seja, só 1 quilo de diferença do PR que eu tinha batido há 1 minuto atrás. Fui tentar o 71. Quando eu tentei o 71, meu cotovelo ficou mais baixo do que na repetição anterior e ele encostou na minha coxa. Ele bateu e prensou, né? E aí quebrou mesmo, eu caí no chão e foi horrível. Foi isso, doeu pra caramba, muito, muita dor mesmo. Eu acho que o meu primeiro ponto forte como atleta é ter sido atleta desde criança. Isso me dá uma bagagem totalmente diferente para a pessoa que começou a ser atleta depois. Porque você enfrentar situações onde você tem que se expor para todo mundo te assistir quando criança é difícil, muito difícil. E conforme você vai fazendo isso repetidas vezes, você vai criando cada vez mais marra, né, para aquilo. E eu ainda digo mais, não só a experiência de ter sido atleta, mas a experiência de ter sido uma atleta não tão bem sucedida na infância. Eu sou filha de bailarina, como eu falei antes, minha mãe queria que eu fosse bailarina, mas eu não tenho nem um pouco perfil de balé, eu sou mais bruta mesmo. E aí, na tentativa de me colocar no esporte, que era uma coisa que eu queria e não tão longe do balé, minha mãe me colocou na ginástica rítmica, que é a ginástica mais graciosa, de dança e tudo mais. Eu acabei esquecendo o que a gente estava falando, tu acredita? Sim, meu ponto forte. E aí eu nunca fui tão boa, porque o meu biotipo não era para ginástica rítmica, eu era para ter ido para atletismo, sei lá para onde, entendeu? E aí eu fiz a ginástica, me dediquei durante anos e nunca fui muito boa. Eu estava sempre do meio para baixo. Então, assim, eu sei perder pra caramba. E ser atleta não é só saber ganhar, não é só saber treinar, não é só fazer dieta, não é só ter é saber entrar na arena e tentar esquecer o mundo lá fora para dar o seu melhor lá. E, às vezes, quando o seu melhor não é suficiente para você ter um resultado que você esperava, é saber lidar com essa frustração para você não desistir. Porque muitos chegam até lá, mas depois acaba entrando em uma decadência e, às vezes, para. Porque, às vezes, pode ser uma fase, você pode, talvez, descer, mas depois você pode subir de novo. Mas, às vezes, as pessoas não se expõem a essa nova, sabe, para cima de novo. Então, assim, quais são os meus principais pontos fortes como atleta? Ter tido bastante experiência com outros esportes, ter não sido tão boa, saber perder. O fato de eu ter feito nado sincronizado me dá um pouco de
digamos assim, uma certa vantagem para quando, vez ou outra, cai uma prova com piscina. A gente sabe que o CrossFit ele é um esporte que é multimodal e que às vezes cai provas de corrida, piscina. Então, quando tem a água, pelo menos eu sei que eu já vivenciei isso na infância, isso é um ponto forte também. E eu, particularmente, eu gosto mais de WODs médios a longos. Eu acho que esse seria, assim, talvez a minha característica, né? Eu não me dou bem com sprints, não me dou tão bem com intervalados por enquanto, porque isso é uma coisa que eu quero trabalhar ainda mais para evoluir. Um dia eu ainda vou ser boa disso. Mas eu gosto de sustentar, eu gosto de ir dosando, eu gosto de manter meu pace. É até uma piadinha interna que a gente tem aqui, Marininha, manutenção de pace. Eu me privo de muita coisa, eu me privo de estar com a minha família, eu me privo de poder sair para um local, vamos fazer isso, vamos remar lá na beira-mar, cara. Vamos fazer aula de fit dance, que eu tanto gosto de dançar. Poxa, mas se eu fazer aula de fit dance agora, eu era para estar fazendo a segunda sessão. E nem sempre eu consigo fazer a segunda sessão, mas quando eu tenho tempo para, sei lá, fazer uma tarefa extra, sinal que eu poderia, ao invés de estar fazendo aquela tarefa extra, fazer a segunda sessão. Que é o que acontece muitas vezes. Eu penso em, eu quero fazer aquilo ali, mas aquele horário ali daria para encaixar a segunda sessão. Então, vamos fazer a segunda sessão. É mais ou menos isso. E eu acho que, para resumir essa pergunta que você fez de como é que eu lido, basicamente uma frase que tem num vídeo que é bem famoso do Bernardinho, que rola pelo Instagram, que é que ele fala o seguinte: não se justifique, não reclame, apenas se apresente e faça o seu melhor. Então, assim, tem dia que eu tô toda quebrada, mas eu tô aqui e faço o meu melhor. Agora, assim, o meu melhor muitas vezes não é muito bom, porque vem rotina, vem, como você falou, trabalho pra caramba, trabalho, tipo assim, dou personal até 9h30 da noite, acordo cedo no outro dia, mas assim, eu lido dando o que eu posso dar. Infelizmente, eu não posso ter uma rotina onde eu consigo fazer a segunda sessão todos os dias. Infelizmente, não dá. Mas sempre que eu tô no box, eu procuro dar o meu melhor. Quando eu tô 100% fisicamente, é o gás. Quando eu não estou 100% fisicamente, ainda assim é o meu melhor naquele dia. E aí eu fico em paz comigo mesmo, porque eu sei que ali naquele momento, o que eu podia entregar era aquilo. E eu levo esse vídeo dele como um manto, assim mesmo, para poder apenas se apresente e faça o seu melhor. Aí é assim que eu lido. Como é que é a tua rotina? Primeira tarefa do dia dela. Pronto, vou descrever como é que tá a minha rotina hoje. Hoje em dia, minha primeira aula da manhã é 6h30 da manhã. Eu dou aula no box de CrossFit, dou 2 aulas no box, 6h30 e 7h30. Então eu acordo por volta de umas 5h30 para poder me organizar, fazer meu café da manhã. Tô seguindo uma rotina agora que eu tenho feito um suco que tá me ajudando bastante, só que ele dá um pouquinho de trabalho, então eu tenho que acordar cedo para fazer esse suco. Então, suco que vai beterraba, tarará, enfim. E aí eu dou essas 2 aulas de CrossFit e depois dou uma terceira aula antes do treino, que é uma aula personalizada, que ela é de 8h45 a 9h45. E aí depois eu venho pra cá, pra Porão, pra poder fazer o meu treino, que muitas vezes é o único treino do dia. E aí eu tenho assim de 10h20 até meio-dia e 10, que é 5 minutos antes de começar a aula da turma aqui na Porão, pra poder treinar. E aí a gente segue a planilha. Depois eu vou para casa, né? Lá eu almoço, consigo descansar até umas 3 horas e aí minha primeira aula da tarde é 3h30. Aí eu vou para uma academia de musculação, onde eu tenho uma rotina de aulas personalizadas e muitas vezes eu sigo nessa rotina até 9h30 da noite. Com exceção das terças e quintas, que são os dias que às vezes eu consigo colocar a segunda sessão. Por que eu falo às vezes? Porque, por exemplo, eu vou viajar para competir o TCB. E aí eu tenho aulas que eu vou deixar de dar para ir para o TCB. Então o que eu tenho que fazer? Uma semana antes eu tenho que antecipar uma aula e na semana seguinte eu tenho que repor mais 1 ou 2 aulas. Então, nem sempre essas terças e quintas que seriam para fazer a segunda sessão, nem sempre é possível, porque muitas vezes eu tenho que colocar em dia coisas que eu não consegui colocar durante a semana. Então, meu dia ele meio que acaba de 3h30 da tarde até o final da noite nessa academia dando personal, ou então conseguindo encaixar essa última sessão que seria já no final da noite, para 7h30, 8 horas da noite. Essa é a minha rotina. Já faz 2 meses, né? Porque a minha ficha ainda tá caindo. Eu ainda tô me acostumando. Tem hora que eu paro e penso, meu Deus, eu nem tô acreditando. É um sonho que a gente sempre teve, mas que muitas vezes eu custei a acreditar que ele um dia se tornaria realidade. E hoje em dia eu, às vezes, demoro a ficha cair. Ela, como eu falei, ela cai e depois ela volta. Mas, assim, é muito gratificante você passar 4 anos se dedicando todos os dias para fazer algo que você gosta, mas algo que dói muito, que requer muito de você, tanto físico quanto psicologicamente. E após esse período de fazer porque você gosta, você
conseguir ser retribuída por isso, é só uma sensação de gratidão mesmo. Então, assim, é uma fase que eu estou aprendendo a lidar. É claro que isso também acarreta um pouquinho mais de responsabilidade, mas eu estou aprendendo a não deixar que essa responsabilidade nova gere uma pressão nova também. Voltando um pouquinho do que a gente falou sobre conseguir classificar o ano passado e esse ano, como é que foi? Então, assim, quando esse ano eu demorei um pouquinho a ter a maturidade de saber que eu não tinha a necessidade nem a obrigação de me classificar para o TCB, por exemplo. No começo do ano eu ainda fiquei um pouco, poxa, meu Deus, o ano passado eu consegui, como é que vai ser esse ano? E aí algumas coisas aconteceram, eu fui amadurecendo, fui aprendendo e consegui me libertar dessa, digamos assim, dessa pressão. E aí consegui competir muito bem a seletiva, fui leve, consegui a classificação. E aí, há pouco tempo, me deparando com um pensamento assim, poxa, agora eu sou uma atleta patrocinada, então eu preciso mostrar. Aí o sentimento de pressão estava querendo vir novamente, só que agora por uma outra face, né? A face do patrocinador. E aí eu estou lidando com isso agora, tentando falar para mim mesma que não, nada disso. Você vai continuar dando o seu melhor como você sempre fez, continuando sendo você quem você já cativou muita gente sendo quem você é. Então, continua sendo quem você é. Claro, tem responsabilidade envolvida, mas hoje em dia eu prezo por não deixar que essa nova conquista, que é a Porão, como nosso patrocinador, venha ser uma nova pressão. Não, eu tento não deixar que isso aconteça, porque, querendo ou não, é algo que poderia vir a acontecer, né? Poxa, agora eu sou patrocinada, eu tenho que... Meu Deus, ai não, calma. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, no começo, eu queria estar na minha melhor forma para os campeonatos principais. Então, eu queria controlar o ambiente externo. Impossível. Eu queria estar na minha melhor forma, eu queria estar bem de saúde, bem de cabeça, sem nenhum tipo de dor. Porque a atleta sente dor, não adianta mentir. Cara, a atleta sempre tem alguma dor. E eu achava que eu ia conseguir controlar a ponto de estar sem nenhum tipo de dor na competição. Mentira, não vai. Então, assim, sempre muda de um ano para outro, mas assim, eu acho que nunca vai... Eu já tenho a experiência de ter ido, isso é bom, porque me dá uma certa experiência. Mas esse ano, por exemplo, a Jane não vai, então isso mexeu comigo bastante. O ano passado a gente estava junto lá, então a gente ia para a área de aquecimento junto, a gente ia para o hotel junto. Esse ano eu vou ter vocês comigo lá, o Matheus vai estar lá me apoiando e tudo, mas eu não vou ter ela do meu lado. Então, assim, isso já me dá uma certa... Eu gostaria que ela também tivesse, né? Mas eu acho que eu vou com a cabeça um pouco mais tranquila de saber que o ano passado, mesmo tendo classificado na última vaga, como eu falei, e esse ano também, mas lá mudou, né? A colocação lá muda, lá são outras provas. Eu gosto bastante do presencial, eu gosto de estar dentro da arena, eu gosto daquela energia. Então, esse ano, independente de qualquer empecilho que possa acontecer, que sempre acontece, tem ano que a gente perde as malas no aeroporto, enfim, sempre acontece, mas eu quero poder entregar o melhor que for possível lá dentro da arena do TCB. A gente conversa muito sobre sonhos, né, eu e o Matheus. E ele também tem um sonho, e aí os sonhos dele acabam se tornando meus sonhos também. Ele tem esse poder de me impulsionar nos sonhos dele. Nós temos um sonho de talvez um dia conseguir uma vaga de time pro Games. A gente meio que é pé no chão a ponto de pensar que para individual, com a nossa realidade hoje, tanto de idade quanto de nível enfim, nível como atleta, talvez individual não seja possível, talvez no Master seja, né? Talvez no Elite não. Mas como time, vendo esse ano, a galera que conseguiu classificar e assistindo eles lá, acaba reacendendo uma chama aqui no coração de, poxa, eu acho que não é impossível não. Então, assim, essa seria uma meta, né? De enxergar ali, talvez um dia dentro do game, será? Combinado. Fechou, então. Quer encerrar com alguma coisa? Não, é isso. Aquelas frases que o pessoal fala de efeito, eu não sou boa disso aí, não. Então tá só... Então tá bom aqui. Como é que encerra? Finaliza comigo. Posso fechar? Pode. 3, 2, 1. Ai, ai, ai.